10 horas, 39 minutos, está na altura da revista de imprensa. Hoje é nossa convidada a juíza Maria José Costeira, é a secretária-geral da Associação Sindical de Juízes Portugueses. Maria José Costeira, bom dia. Bem-vinda à SIC Notícias. Bom, vamos começar por olhar os jornais. De resto, uma das notícias que tem chamada de primeira página do Jornal Público, que revela alguns casos detectados de mutilação genital feminina. Como é que olha para estes dados? Os dados são preocupantes, sobretudo porque estamos, penso que todos convencidos, que estes 43 casos não são o total de casos. Como sabemos, a mutilação genital feminina é uma prática enraizada em vários países, sobretudo em África, e acabou por ser uma prática importada para a Europa por força da imigração a que se tem assistido nos últimos anos. É grave, é muito grave, como é evidente. É ainda, infelizmente, nos dias que correm, um sinal de que, de facto, a igualdade de género está em risco. Não há, em determinados fatores, em determinados vetores, percebe-se isso. E é uma situação que, ainda bem que faz uma primeira página que se chama a atenção para este assunto. O que me preocupa, sobretudo, não é tanto, digamos, o castigo posterior, é gerar mecanismos que permitam a prevenção. Não adianta nada uma mulher, enfim, vir-se a descobrir quem é o responsável e puni-lo. O que nós pensamos que é essencial é que seja prevenida a mutilação genital feminina. É uma mudança de cultura que se tem que fazer. E que leva de mentalidades, que leva sempre tempo, não é? Claro. E pode passar, como de resto há aqui um grupo de trabalho sobre estas implicações legislativas da Convenção para a Prevenção e Combate desta prática, poderá passar pela criminalização? Até, por exemplo, quem vai, como escreve o Jornal Público, fazer esta mutilação aos países lá fora, ao estrangeiro? Vamos ver. Como eu disse, a grande preocupação não é tanto a criminalização, porque já está, embora não tipificado como crime autónomo, já é criminalizada, porque é um crime, é uma ofensa corporal. E, portanto, como digo, a Convenção de Istambul existe, foi importantíssima e é importantíssima, tem que ser aplicada, obviamente. Poderemos reforçar a parte da criminalização, mas essencial é apostar na prevenção. Na prevenção, exatamente, e mudanças de mentalidade. Mudemos de tema e também de jornal, de resto também é uma das notícias que está em todos os jornais a propósito desta polémica em torno do medicamento contra a hepatite C, que já chegou a Portugal. Acha que isto chega a Portugal pela pressão mediática? Que alguns casos, nomeadamente o caso de um jovem cuja mãe morreu e que confrontou o Ministro da Saúde, nos deu a conhecer esta semana? Não, eu não quero crer que tenha sido por influência mediática. Nós vivemos momentos difíceis e a conjuntura económica não é favorável, como sabemos todos, mas e uma das notícias que de facto selecionei hoje para comentar esta, pela boa notícia que traz. Nós temos que ter um Estado que garanta aos cidadãos os serviços básicos de saúde. É para isso, entre outras coisas, que pagamos os nossos impostos. E há uma notícia de facto muito boa, saber que se conseguiu um acordo que permitirá disponibilizar medicação para tratamento de uma hepatite que, como sabemos, é mortal. E não faz sentido hoje em dia, século XXI, morrer-se por falta de medicação. E acho que isso também tem a ver com os cortes que têm acontecido no setor da saúde? Isto tem a ver com os cortes que têm acontecido em todos os setores em Portugal, como é evidente. Pois também é na Justiça. E vamos falar sobre a Justiça a propósito de um projeto de lei de alteração ao Código Penal que tem a ver com a questão da violência doméstica. Vão no bom sentido estas alterações de proteger as vítimas? Estas alterações de proteger as vítimas, vamos ver, eu gostava de focar aqui, sobretudo, um ponto que me parece essencial. Como digo, e este prende-se com a nossa primeira notícia de hoje, violência doméstica é sobretudo sobre mulheres. De novo temos um problema que a igualdade de género é chamada à colação, infelizmente, em pleno século XXI. E também aqui temos muitos casos, quer dizer, temos muita violência doméstica escondida e não é silenciosa. Muita violência doméstica, porque envergonha, porque as pessoas não querem assumir. E sabemos que isto é complicado e não é um tema fácil de falar abertamente, sobretudo para as vítimas, que, como digo, maioritariamente são mulheres. De novo, eu penso que aqui nós temos que tentar enquadrar as questões e as situações. Não há nenhuma lei que resulte se não houver meios para aplicar. Nós não precisamos tanto de mais leis, mas mais de meios para aplicar as leis. E hoje em dia é o grande problema da justiça. Não adianta criar mecanismos que permitam uma resposta mais rápida por parte de quem tem que investigar e aplicar a justiça, se não houver meios para investigar e se não houver condições para aplicar a justiça. E tem dúvidas que haja esses meios e essas condições, nomeadamente para algumas alterações que foram apresentadas pelos partidos? Não tenho dúvidas, infelizmente hoje tenho mais certezas que dúvidas. Há uma falta de condições imensa na investigação, há falta de condições nos tribunais
Portanto, não vale a pena termos leis perfeitas. As leis que temos serviriam, e penso que seria mais importante neste momento aplicadas, não é? apostar no conjunto de condições necessárias para que as leis sejam aplicadas. Nem mais. E vamos olhar para o Estatuto da Ordem dos Advogados. Do resto, uma das notícias, uma pequenina notícia que merece destaque também aqui no Jornal Notícias. Jornal de Notícias? É, Jornal de Notícias. Página 26, folheando até lá. É uma pequenina notícia, mas que tem um tema importantíssimo. A questão do Estatuto da Ordem dos Advogados não é só, não pode ser tirada e descontextualizada. Nós vivemos recentemente a implementação de uma nova reforma do mapa judiciário. Como se sabe, houve uma nova organização judiciária em todo o país e essa organização não está pronta por falta de variedíssimos aspectos, entre os quais a falta de estatutos. Estatuto da Ordem dos Advogados, Estatutos dos Magistrados Judiciais, Estatutos dos Magistrados do Ministério Público. Faz parte do pacote, chamemos-lhe assim, da reforma. É um programa do Governo, o Governo assumiu, aliás está nas opções para este ano, a Sra. Ministra da Justiça assumiu a reforma como uma bandeira do seu mandato, digamos assim, e a reforma não está completa, para além de uma série de outras coisas que faltam, mas também sem os estatutos. E porquê? Porque a nova reforma alterou a organização do território, digamos assim, e, portanto, os estatutos existentes estão em desconformidade com a nova realidade judiciária, quer nos advogados, e sobretudo advogados e magistrados do Ministério Público, porque, de facto, neste momento, falta-lhes estruturas, tinham estruturas que têm que ser remodeladas. Certo. E, portanto, neste momento há uma desconformidade entre os estatutos que existem e o mapa judiciário. E vai ser difícil, a sua opinião, encontrar esse ajustamento? O ajustamento não é difícil, é preciso haver vontade, é preciso haver boa fé de todas as partes, é preciso trabalho. Fazendo o trabalho, aliás, da parte dos magistrados, do Ministério Público e dos juízes, a Sra. Ministra criou um grupo de trabalho, entregou um projeto, não sabemos porque é que o projeto ainda não saiu do Ministério da Justiça. E estamos a falar de há quanto tempo é que foi? O projeto relativo ao Estatuto dos Juízes ficou pronto em dezembro último, do magistrado do Ministério Público em janeiro, e a Sra. Ministra já o disse publicamente que vai avançar com eles, porque será ainda nesta legislatura aprovado os estatutos e nós esperamos que assim seja. Bem, e não falta assim tanto tempo, não é? E o tempo, de facto, voa depressa. Vamos ao o Jornal do Sol, nas bancas às sextas-feiras. O que é que destaca hoje do semanário? É um destaque de uma notícia, enfim, dois destaques. Um, que seria bom que todos nós tivéssemos uma imprensa cujos títulos fossem mais consentâneos com o teor da notícia que está noticiada com esse título. E está a referir-se a que notícia? Estou-me a referir a esta notícia que começa com juiz e procurador nos bancos dos réus e que começa por dizer que na segunda entrevista a uma televisão Sócrates responsabilizou Carlos Alexandre e Rosário Teixeira pelas fugas de informação. Esta notícia que está aqui, se lermos o conteúdo da notícia, não me parece que haja aqui propriamente que se diga propriamente que foi responsabilizado Carlos Alexandre. Porque o que se fala na notícia é a responsabilização de quem investiga. O juiz de instrução criminal não investiga, é o juiz garante das liberdades, quem investiga é o Ministério Público. Isto é um pequeno pormenor. O mais importante nesta notícia depois é a parte do meio, vá lá, digamos assim, em que se fala dos comentários feitos por um ex-presidente da República acerca do juiz Carlos Alexandre, que termina uma notícia dizendo e o juiz Carlos Alexandre que se cuide. Esta frase é gravíssima, na nossa opinião, juízes, porque nós vivemos num Estado de Direito em que cada um tem as suas funções, os tribunais são órgãos de soberania e os juízes existem para aplicar a lei e para garantir aos cidadãos que a lei é aplicada. E na qualidade de Presidente da Associação Sindical, acha que há aqui algum tipo de pressão exercida sobre Na qualidade de Secretária-Geral da Associação Sindical, não posso deixar de concluir que esta frase é perfeitamente descontextualizada, ou seja, o seu uso é descontextualizado, não podia ter sido usada. Quem o disse é uma pessoa que já desempenhou cargos muito importantes no país, é uma pessoa que faz parte do Conselho de Estado, sabe os limites e as funções que cada um de nós exerce no Estado de Direito Democrático onde vivemos, e não pode fazer ameaças veladas ou exercer coação sobre os juízes. Se não é lícito que qualquer pessoa o faça, é aceitável que quem se sente injustiçado comente, não é aceitável que um conselheiro de Estado diga o que tem sido dito e muito menos que termine dizendo a um juiz que se cuide. E acha que a detenção de um ex-primeiro-ministro, neste caso José Sócrates, é de facto um teste à separação de poderes em Portugal? Absolutamente. É um cidadão igual a qualquer outro cidadão.
para os olhos da Justiça, para os olhos de um juiz que tem à frente um processo com uma pessoa obviamente envolvida ou mais, é uma pessoa como outra qualquer. E como é que olhou para as respostas de José Sócrates à SIC esta semana, quando diz que efetivamente já falou do juiz Carlos Alexandre e também Rosário Teixeira, que são responsáveis pelas fugas de informação deste processo? Eu, obviamente, que eu não vou comentar as declarações, neste caso concreto, de quem as proferiu. É um arguido que tem, enfim, sente-se injustiçado, diz o que entende. Julgo que um ex-primeiro-ministro poderia ter mais contenção em algumas das coisas que diz, mas enfim, entendo pronunciar-se desta forma e, como lhe digo, não me choca tanto que um arguido as diga como um conselheiro de Estado. Muito bem, vamos terminar a nossa conversa, até porque de resto já acompanhámos um pouco do que está a ser debatido, discutido e votado na Assembleia da República, que tem a ver com esta plataforma integrada que vai permitir a partilha de informação das entidades. É uma boa medida, é essa que está agora a ser discutida precisamente com a presença da Ministra da Justiça. Todas as medidas que permitam agilizar a investigação são boas, todas as medidas que permitam que o acesso mais rápido, mais direto, por exemplo, de um Procurador da República que está a investigar um crime e que não tem que fazer ofícios a solicitar e pode consultar diretamente as bases de dados, pois que é óbvio que será vantajoso. Vamos voltar a bater aqui no mesmo ponto de há pouco. A questão dos meios, a questão dos meios para aplicar estas medidas. As medidas são boas, poderem ser aplicadas. É uma falsa questão dizer-se ou sugestionar-se que poderá haver aqui alguns perigos, porque os magistrados passam a ter acesso às bases de dados. Vamos lá ver se a gente se entende. O que é perigoso é um acesso a bases de dados que possa ser feito por quem não pode aceder. Não é por serem magistrados, obviamente, muito menos por serem os magistrados. Isto é, qualquer uma das pessoas, sejam polícias, sejam magistrados que têm acesso às bases de dados, só poderão ter acesso às bases de dados dos processos sobre os quais estejam a trabalhar, como é lógico. Portanto, não há aqui, obviamente, qualquer tipo de perigo por se dizer, como é que, enfim, sugestionado em algumas notícias, atenção, magistrados vão ter acesso especialmente aos perigos de fuga. Não são os magistrados, não são os juízes os responsáveis por fugas de informação, não é por haver acesso dos magistrados a estas bases de dados que vai haver fugas de informação. As bases de dados existem, é bom que possam ser utilizadas por quem deve poder ter acesso a elas para os processos específicos que está, obviamente, a trabalhar. Muito bem, obrigada pela sua presença na SIC Notícias, também a leitura dos jornais desta sexta-feira. Maria José Costeira, foi um prazer, até uma próxima oportunidade. Um bom dia. E nós fazemos agora uma pausa, voltamos com todas as notícias às 11 em ponto. Até já.